Yeah. Estamos vendo aqui agora, né, um transformador que tem um enrolamento no primário e dois no secundário. Por que se utiliza isso? Porque muitas vezes assim nós queremos aplicar aqui na entrada a tensão de 127 volts aqui no primário, né, a tensão alternada, e no secundário nós podemos obter aqui valores de tensões diferentes, né? Então, como por exemplo, às vezes tem um circuito que requer uma parte alimentada com uma tensão de 30 volts, por exemplo, e outra alimentada com 6 volts. Então, aí aquele cálculo das espiras, né, é feito separadamente para cada enrolamento do secundário. Então, temos esse exemplo que pode ter dois, pode ter assim um grande número de, de enrolamentos secundários. Antigamente, né, aqueles aparelhos mais antigos requeriam assim tensões totalmente diferentes, né, vários valores de tensão. Então, às vezes tinha vários enrolamentos tanto no primário como no secundário, porque da mesma forma que do enrolamento primário, secundário, que nós temos dois enrolamentos, nós poderíamos ter também no secundário. E aí poderia funcionar, como no caso aqui nos primários, 127 e 220 volts, né? Só que aí nós temos que fazer uma ligação aqui para poder fazer com que ele funcione ora em 127 e ora em 220, né? Então, nós vamos encontrar isso normalmente nos transformadores, às vezes não só dois fios no primário, nem dois fios no secundário, né? Podemos encontrar vários e na parte prática, assim, que nós teremos que depois aprender como a gente identifica, né, esses terminais e qual equivale a qual. Pessoal, o que nós podemos ver agora? É um enrolamento apenas, só que ele tem uma derivação central, né? Que normalmente nós chamamos aí de center tape, né? Center tape ou derivação central. Tanto aqui nós estamos vendo isso aqui no enrolamento primário, como no enrolamento secundário. Então, sendo aqui normalmente, né, um transformador como assim, bem comum que nós temos, nós vamos ver aqui que nós poderíamos chamar esse aqui de zero, né? Esse 110 ao 127 e aqui 220 volts. Isso porque, assim, para a tensão de 110, nós vamos pegar a metade das espiras, né? Do número de espiras que nós temos aqui total no primário. E o 220, nós vamos ter ele desde o terminal, né, inicial até o outro extremo, né, que seria o final, que vai a corrente que vai percorrer todo o enrolamento, né? No caso de 110, o percurso dela é só entre aqui o zero, né, e o 110. E no secundário, também nós temos a mesma coisa, né? Temos aqui o center tape, né? E aí, como que normalmente seria esse transformador que é geralmente utilizado? Apenas um exemplo. 12 volts e 12 volts, né? E então nós teríamos esse transformador que seria chamado, né, se fosse comprar, de 110 220 rebaixador para 12 mais 12 volts, né? Então, pessoal, estamos aqui, né, com daquele que nós falamos aqui agora há pouco, né, de ter um transformador no primário com 3 fios, né? Isso quer dizer que ele tem um center tape. E aí, então, nós
podemos usar esse transformador em 127, 220, né? E só que assim, nós não vamos cada vez que utilizar 127 ou 220, mexer na ligação, né, do SIM. Nós temos que ter uma chave para fazer essa comutação e simplesmente fazer a alteração de 110 para 220. Nesse caso aqui, qual que é o percurso aqui da corrente? Isso aqui é o sentido eletrônico, se a gente observar, esse aqui é positivo, aqui é negativo, ele vai percorrer aqui metade do enrolamento, né? Isso para 110, quer dizer, aqui na saída pode ser qualquer tensão, né, que a gente necessite, que seja de 6, de 12, de 30 volts, né? Então, a tensão que seria necessária para a gente alimentar o circuito. Então, aqui no caso ele está 10 para 1, né? Então, no caso aqui ele daria uma tensão de 12,7 volts. Agora, observe aqui a comutação da chave. Esse terminal aqui é ligado fixo, né? Aqui não tem nenhuma alteração e nós vamos passar agora para que funcione em 220. Agora aqui nós estamos com a chave para essa posição e aqui vocês podem observar que a corrente vai percorrer todo o enrolamento do transformador, né? E então aí nós podemos aplicar aqui a tensão de 220 volts, porque esse transformador, assim, pela realidade de hoje, antigamente você falava 110, 220, agora é 127 e 220, né? Então, qual que seria a relação desse total de espiras aqui, né? Então a gente, fazendo a conta dentro daquilo que nós vimos ali naquela relação anterior, seria 18 por 1, para obter a mesma tensão aqui de 12,7 que nós obtivemos aqui quando aplicamos a tensão de entrada aqui de 127, utilizando aqui o 180. Nós vamos encontrar também, transformadores que têm os dois primários, um separado do outro, né? Naquele caso anterior nós tínhamos o center tape. Então, aí nós vamos ter que observar como é que nós fazemos a ligação para 110 e para 220 volts. Então, vamos primeiro pela tensão menor, que é 110 volts. O que nós temos que fazer? Ligar essas bobinas em paralelo. Mas nós temos que estar ciente qual que é o início da bobina 1 e qual que é o fim. Isso na prática a gente tem que ter certeza, né? Existe uma maneira da gente identificar isso, que a gente vai ver posteriormente, mas nós temos que ter certeza qual que é o início e qual que é o fim da bobina 1, né? Essa aqui seria 1, e da 2 a mesma coisa, o início da 2 e o fim da 2. O que nós temos que fazer então? Fazer uma ligação em paralelo dessas bobinas. Isso quer dizer o quê? Que da bobina 1, o início dela tem que ser ligado, no início da bobina 2. Vamos destacar aqui, ó. E o fim da bobina 1 tem que ser ligado no fim da bobina 2. E agora, o que nós fazemos para ligar lá no plug que vai ligar no 110? Então, eu vou ligar aqui onde estão os inícios de cada bobina, e outro vou ligar aqui onde está o fim. E assim vai funcionar perfeitamente se nós aplicarmos aqui o 110, ou a gente tem o hábito de 110, né? Mas na verdade é o 127, né? Então nós estamos falando 110 volts, mas na realidade aqui é 127 volts, né? Só que como, de uma maneira assim que já vem de tradição, né, de falar de 110, que a gente acaba falando. Mas aí então nós poderemos ter aqui uma tensão de saída
de 12 volts, por exemplo, né? Então, só reforçando, se eu vou ligar na tensão 110 ou 127, aqui no caso, nós temos que ligar as bobinas em paralelo. Com isso, temos que ter a certeza de qual que é o início da bobina 1 e o fim. E da bobina 2 a mesma coisa, o início e o final. E aí então nós ligamos em paralelo. Com isso aí, I1 ligado a I2 e F1 ligado a F2. E um em cada terminal da rede. Agora então, nós podemos ter o caso, né, de ter que ligar esse transformador aqui, essas bobinas, numa rede de 220 volts. E qual que vai ser a regra aqui? As bobinas têm que serem associadas em série. Então aqui seria muito fácil. F1 eu vou ligar a I2. O I1 num terminal da rede e o F2 no outro terminal. Então vocês vão ver aqui que agora semelhante àquele caso quando tinha a bobina com center tape, né? A corrente que vai percorrer aqui, ela vai circular no enrolamento das duas bobinas, né? Uma em série com a outra. E aí então nós podemos aplicar o 220 para obter aqui na saída os 12 volts. Pessoal, para a gente dar seguimento ao trabalho que nós vamos fazer, né, porque nós mostramos uma chave ali que faz a comutação, né, de 110 para 220, quando nós usamos lá o transformador com primário com três fios. E então nós temos que usar uma chave como essa que chama-se HH, justamente por causa do formato que ela tem, do tipo de contato, porque nós temos aqui os terminais aqui do centro e você pode comutar lá para cima ou para baixo. Quando você comuta para cima, né, você está colocando esse terminal do meio em contato com esse aqui do extremo superior, né? E aqui ao mesmo tempo esse, quer dizer, esses dois são separados desse, não tem ligação nenhuma elétrica entre eles, né? E então aqui você faz a comutação, você vai comutar esse terminal com esse aqui superior. E aí ela só tem duas posições, né? Então você tirando dali, esses contratos vão ser fechados agora sim, ó, né? Então o do centro agora está em contato com esse inferior direito com esse inferior esquerdo, né? E aí então essa chave que nós podemos utilizar, né, tanto para fazer a comutação do transformador que tem o primário com 3 fios e que tem o primário com 4 fios. Então, agora pessoal, vocês já conhecem, né, os transformadores de 3 e 4 fios do primário e conhece também a chave HH que está desenhada aqui. Qual que é a questão? Quer dizer, nós vimos aí anteriormente que para funcionar a tensão de 110 ou 127 volts, as bobinas têm que ser ligadas em paralelo. E para 220, elas têm que estar ligadas em série, né, as bobinas primárias. E aí então, esse que é um desafio que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter aqui na entrada, podemos ter uma tensão de 110 ou 220. E aí nós vamos usar essa chave para fazer a comutação. Vamos deixar a critério de vocês para cima 110 ou para baixo 220, né? Fica a critério de vocês, porque tem várias maneiras de se fazer a ligação, né? Então nós vamos apresentar uma solução, mas isso é um desafio que nós vamos deixar, porque na verdade é um quebra-cabeça. E a gente tem que raciocinar, e nós da eletrônica temos que aprender a raciocinar. Então, não procurem achar a solução já pronta, tentem fazer, se errar não há problema nenhum, nós vamos corrigir depois, né? Mas a gente quer que cada um de vocês tentem fazer, façam e vão passar para nós. Depois, né, vocês vão fotografar e passar para nós o que vocês fizeram no caderno, né, desenhado à mão mesmo, mas é aquilo que a gente está falando.
tentem vocês fazerem, não procure já pronto, nada pronto, procure vocês fazerem, porque isso é um desenvolvimento para o desenvolvimento de raciocínio, né? E é um quebra-cabeça que nós temos aqui, e no final vocês vão ver que é tudo muito fácil, né? Mas vocês têm que tentar fazer e chegar até o final, ok? Então a gente vai aguardar isso, que vocês tenham um bom resultado nisso. Yeah.